Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais essa noite. Hoje a palestra é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, Sede perfeitos. No item 9, os superiores e os inferiores. Existe um dito popular que diz mais ou menos assim: dê poder a alguém que você realmente verá a personalidade que essa pessoa tem. Ser superior a alguém, hierarquicamente, em trabalho, em posição, é uma grande responsabilidade, porque nós estamos, de alguma maneira, interferindo na vida daqueles que estão recebendo ordens e estão abaixo de nós hierarquicamente. Porém, mais do que isso, exercer uma função de liderança, exercer uma função que hierarquicamente é maior do que outros, requer uma capacidade que nós vimos imensamente bem aplicada pelo Mestre Jesus, porque ele tinha sobre a sua coordenação 12 apóstolos, de vários tipos de personalidades, os mais afoitos, os mais quietos, os mais retraídos, os mais briguentos, os mais intempestivos. E mesmo assim, ele, com muita suavidade, com muita tranquilidade, coordenou tranquilamente a todos eles. Qual que era o grande segredo do Mestre Jesus para esse controle tão perfeito que ele tinha? Primeiro, se colocar na posição de que ali, sob o comando dele, havia um irmão, não havia um serviçal. E como irmão, ele com certeza gostaria que fosse tratado como o próprio Jesus gostaria que dessem a ele. Então Jesus dava respeito, dava voz, dava condição de trabalhar com uma maneira que ele não era oprimido. Então, estar acima, hierarquicamente, sobre outras pessoas, é nós termos em mente que nós não estamos ali para realmente subjugar alguém. Nós estamos ali para direcionar um trabalho, uma ação, uma função, mas não dispensando desse trabalho o amor, a justiça, a ética, a moral. Então, quando nos encontramos acima de alguém, nós temos que lembrar que também na Bíblia já foi dito que aqueles que se exaltarem e colocarem-se acima dos outros, aqui na terra, no céu, eles não terão essa posição. E aqueles que estiverem abaixo, se subjugarem ao serviço de outros na terra, serão por Deus elevados. Então veja quanta responsabilidade está em nós. E será que nós temos, até mesmo para quem ainda não trabalha, ou quem já não trabalha mais, ou não tem uma função de chefia, de liderança, deixa de ter essa responsabilidade? Não, claro que não. Porque nós temos família, filhos, parentes, amigos. Em algum dia, em alguma condição, nós vamos estar numa posição de comando, de liderança, guiando pessoas. E não podemos nos eximir dessa responsabilidade de que nós temos abaixo de nós irmãos que são iguais a nós, que têm os mesmos problemas que nós temos. Por isso que hoje em dia nós temos uma sociedade tão caótica, porque nós temos muita gente achando que é acima dos outros, superior aos outros. E o Pai, que é superior a todos nós, que poderia fazer do seu comando uma ordem para qualquer ser do universo, ele nos dá a liberdade de ação, uma liberdade tão ampla e tão boa que nós estamos aqui na Terra para exercê-la, que é o livre-arbítrio. Eu poder fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E nesse ponto eu também tenho que ter a responsabilidade de entender, do mesmo jeito que tudo eu posso, nem tudo eu devo. Tudo posso fazer, mas nem tudo devo fazer. Porque nós sabemos que aqui,
o que nós plantamos, aqui nós vamos colher. E não só aqui, porque só através dos meus méritos, da vida que eu tiver na Terra, é que eu vou ter a chance de poder ir para lugares melhores, com mais paz, mais amor, mais tranquilidade no plano depois da vida. Porque o passaporte de entrada para mundos melhores não é eu ser o melhor aqui na Terra, não é eu mandar em todo mundo aqui na Terra, não é eu parecer, porque nem ser eu vou ser, mas parecer ser o superior a todos. O que vale como passaporte de entrada para um plano melhor depois dessa vida é aquilo que nós fizermos de bom, de justo, de caridoso, de serviço descompromissado de pagamento aqui na Terra. Isso vai nos dar condição de mundos melhores. Um trabalho dentro da bondade, do amor, da fraternidade. Esse é o nosso passaporte de entrada para os planos maiores. Então a responsabilidade nossa é no dia a dia, é olhar para aquele que está ao nosso lado e nunca colocá-lo num plano inferior. É olhar para aquele que passa e nós nem conhecemos, mas está numa condição de vida de maior dificuldade e não julgarmos. É estarmos numa posição onde aquele que passa perto de nós é sempre um irmão. Mesmo que não faça parte da nossa família de sangue, de nascimento, de condição de encarnação que estamos agora. Mas ele é irmão na nossa criação maior, porque somos todos filhos de um mesmo Deus. Até mesmo aquele que não reza em português, pode rezar em árabe, pode rezar em indiano, pode rezar em chinês, em japonês, pode rezar em qualquer língua africana. Do mesmo jeito ele é nosso irmão, porque nós não somos irmãos em sangue aqui na Terra. Nós somos irmãos em alma, em criação. E não somos de maneira nenhuma superior a ninguém. E não existe um ser inferior ao ser humano. Nem mesmo aqueles seres que nós alcunhamos, colocamos o nome de demônios, seres das sombras. Eles são seres que não são criação de Deus? Claro que não. São seres criadores, criação do mesmo Deus que nos criou. Porque não existe um outro tipo de espírito no universo. Falar, não, aquele ser que é das sombras, ele foi criado por sabe Deus quem? Não, é tudo criação do mesmo Deus. Eles estão, sim, nesse momento, numa vertente evolutiva diferente das nossas. Eles terão mais trabalho, eles terão mais ilusão de que a vida é mais fácil, de que a maldade tem mais vantagens. Eles podem ter essa ilusão. Mas lá no final, o dia que eles decidirem olhar com muita sinceridade toda a maldade feita, todo o tempo perdido, eles se darão conta de que só há um caminho para a evolução. E esse caminho é estarmos alinhados ao irmão que está do nosso lado no mesmo nível, um nível de respeito. E é assim que nós vamos, a cada existência aqui na Terra, trabalhando as nossas características. Porque se nós prestarmos atenção, com bastante cuidado, o que é que nós estamos fazendo na Terra hoje, como almas encarnadas, porque nós somos almas neste universo. A situação de estarmos num corpo agora é transitória, é temporário. Então, qual que é a função de nós estarmos aqui hoje? Qual que é a causa das maiores desavenças no mundo inteiro? Nossas emoções. Nós estamos aqui hoje na Terra para desenvolver nossas emoções, sairmos das emoções mundanas, baixas, de inveja, raiva, ódio, desprezo,
superioridade sobre os outros, sairmos dessas emoções densas, pesadas, para a emoção mais leve de amor fraternal, de caridade, de acolhimento, de empatia para todo ser que passa diante de nós ou convive diariamente em nossa vida. Esse é o principal motivo de estarmos aqui, desenvolvermos nossa emoção, tirar a paixão dessas emoções totalmente desvairadas, descontroladas, e pouco a pouco inserirmos nela um pouco da nossa inteligência, porque nós somos seres altamente inteligentes. Olha como a tecnologia está hoje. A tecnologia é fruto da inteligência do homem. Só que ainda nós não percebemos que nós avançamos milhares de anos aí, em poucos anos na tecnologia, e não avançamos nada na emoção. Nós não estamos usando a inteligência unida à nossa emoção para crescermos, para sermos seres mais conscientes. E consciência é mente com emoção, emoção com inteligência da mente. Isso é consciência, isso é evolução. E é isso que o Pai nos permite nesta vida. Por isso estamos aqui. As religiões muitas vezes falam que nós estamos aqui para pagar nossos pecados, arrastarmos correntes, né? Uma coisa pesada, de um Deus que pune, de um Deus que nos quer em sofrimento para expurgar aquilo que nós fizemos de errado. Não é isso que o Pai quer. O Pai, ele é bondoso, ele nos ensina que é através do amor que nós crescemos. É através do amor que nós mudamos nossas atitudes. É através do amor que nós aprendemos a conviver, até mesmo com aqueles que não nos compreendem e nos ofendem. Porque essa é a principal característica do amor. Lidar com aqueles que não gostam da gente. Porque amar alguém que nos ama é muito fácil. É muito fácil amar aquele que nos ama. E amar aquele que nos odeia, amar aquele que nos faz mal, amar aquele que nos rebaixa, que nos humilha, que nos magoa. Mas é esse o amor que Deus quer que nós desenvolvamos nessa existência. O amor acima de qualquer julgamento, o amor acima de qualquer preço. A vida humana não tem preço. Ela é inestimável. A vida humana é algo que é um valor que estrela nenhuma pode pagar de tão grande que é. Porque na casa do meu pai tem tantas moradas, e aqui é mais uma das moradas do Pai. E uma morada que tem uma característica muito diferente até que de outras moradas, porque nós temos um corpo físico, nós temos toda uma natureza que permite essa vida na Terra que nenhum outro planeta do Sistema Solar permite. Ah, nós somos especiais por estarmos aqui na Terra? Não, nós não somos especiais. Mas como filhos de Deus, nós temos o nosso lugar aqui, nosso lugar de desenvolvimento. Para quê? Para justamente nós não usarmos essa ferramenta de superioridade, inferioridade, esse julgamento, esse ego. Olha quanta coisa boa que nós ganhamos do Pai, a condição de uma vida, um planeta maravilhoso que não tem igual nesse sistema solar, a condição de estarmos aqui, porque a espiritualidade nos diz que no planeta Terra são 33 bilhões de espíritos. 33 bilhões de espíritos. E nós somos os abençoados que estamos aqui encarnados, no meio dos 8 bilhões existentes na Terra. Então nós somos muito abençoados, abençoados pelo Pai, que nos permite desenvolver sozinhos. Porque senão que mérito teria se Deus fizesse tudo por nós? Nós seríamos meros marionetes
perante a mão de Deus ali, que tudo guiaria. Não. Ele nos deu o quê? Ele nos deu a capacidade, o talento, a inteligência, todos os mecanismos necessários para que eu venha a este mundo e mude a minha existência. Uma existência, sim, que pode ser que em outra encarnação, outra vida, foi toda errada. Mas o que Deus vai fazer? Nos colocar no inferno, queimando por toda a eternidade? Nada. Eu, inclusive, acho que nós já estamos no inferno, de uma certa maneira, porque é desafiador essa vida, né? Quem é que pode levantar a mão aqui e falar, na minha vida eu não tenho problema nenhum? Acho que ninguém, né? Ninguém, porque todos nós temos desafios para nos reinventarmos, para nos tornarmos pessoas, seres, consciências melhores do que entraram aqui na Terra quando nós nascemos. Essa é nossa missão. Não vir para a Terra para sofrer. Nossos sofrimentos aqui são fruto das nossas escolhas. Nossos sofrimentos, muitas vezes, são frutos, inclusive, de uma programação que nós mesmos fizemos antes de vir para cá. Por quê? Porque nós teríamos que mudar características das nossas emoções que lá no passado nós não conseguimos mudar. E aí ganhamos o privilégio de vir para a Terra para fazer o quê? Desenvolver essas emoções. Deixarmos de ser seres rancorosos, invejosos, que magoam as pessoas. Será que é muito que o Pai nos pede? Que a gente possa mudar um pouquinho a cada dia para nos tornarmos seres melhores, para continuarmos nessa reta de evolução, para quem sabe um dia encontrarmos Ele. O Senhor me deu uma vida que permitiu que eu tivesse todas as condições para mudar por mim mesmo as coisas erradas que eu já fiz e as condições erradas que eu proporcionei para outros. E aí, quando lá na Bíblia ou no Evangelho a gente lê, honrai o Pai acima de tudo e de todos. O que é esse honrar ao Pai? É ficar ajoelhado até meus joelhos sangrarem e ficar rezando e pedindo um monte de coisa? Ou honrar o Pai que nos deu a vida, nos deu inteligência, nos deu resistência, resiliência para sermos fortes, nos deu a flexibilidade de nos reinventarmos a cada dia, nos deu a capacidade, inclusive, de sermos co-criadores do universo, de poder criar as coisas na Terra, criar as coisas na minha vida, motivar e auxiliar as pessoas a mudar a sua existência, sermos co-criadores de Deus. E será que nós temos tanta capacidade? Jesus disse que sim, porque Jesus, quando veio à Terra, falou, vocês farão aquilo que eu faço e ainda muito mais. Vocês poderão, através da fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, falar para aquela montanha, vá daqui para colar, e ela o fará. Isso não é prova da nossa capacidade? Isso não é prova da nossa grandeza como alma? E aí nós vamos colocar a mão na consciência nesse momento e falar para nós mesmos, será que nós estamos honrando ao Pai com toda a certeza e todo o meu coração? Será que eu estou sendo co-criador do universo, assim como meu Pai o é? Será que eu estou honrando seu Filho, o Mestre Jesus, que veio até aqui, que foi dito que ele veio para nos salvar? Nos salvar do quê? De nós mesmos, dos nossos desatinos da emoção, dos nossos desatinos de uma mente que estava fora de foco, dos desatinos de seres que não conseguiam ver naquele ser ao lado de si uma alma irmã de um mesmo pai, de uma mesma origem.
Esse, irmãos e irmãs, é nosso compromisso. Sermos superiores, sim, na nossa bondade, no nosso acolhimento, na nossa fraternidade, no nosso olhar justo, ético e moral ao irmão que está ao meu lado ou que passa por mim e enxergar nele a verdadeira alma gêmea que foi criada pelo mesmo Deus na mesma situação. E dar a esse irmão, a essa irmã que está próximo de nós, aquilo que nós desejamos que seja feito para nós. Essas são as regras mínimas que o Pai passou para o Mestre Jesus e ele entregou para nós quando da sua vinda na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se nós fizermos isso, nós resolveremos 99% dos problemas da Terra. Porque todos os desafios de hoje vêm da nossa falta de controle das emoções, da nossa falta de capacidade de amar ao próximo como a mim mesmo. E do nosso esquecimento, da nossa não capacidade de ver no Pai um ser tão maravilhoso que nos dá a condição da vida, da inteligência, da capacidade, do ambiente e do tempo, de poder ir e vir em diversas encarnações para crescermos e evoluirmos. Então, nesse momento, eu invoco o próprio Mestre Jesus, que nos disse que toda vez que estivéssemos unidos para falar em seu nome ou na sua mensagem, ele estaria entre nós. Então, eu peço nesse momento que o Mestre Jesus esteja em nós, em nossos corações e nossas mentes, permitindo que nós possamos mudar, nem que se for um pouquinho a cada dia, para daqui a muito, muito pouco tempo, estarmos numa outra forma de consciência, numa outra forma de amor e numa outra forma de lidar com os meus irmãos no nosso dia a dia de uma maneira muito mais amável, caridosa e compreensiva. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e em nossa mente, abrindo nosso coração e elevando nossa mente ao Pai Criador, pois assim nós estaremos honrando a cada dia de nossa existência. Gratidão.